Paulo, peço licença, o próximo a perguntar é o Henrique Kriegner aqui com a gente. Vai lá, Kriegner. Coronel, boa noite. Obrigado pela sua presença aqui junto conosco no Pingo nos Is. Coronel, minha dúvida é trazendo aqui a Rússia para esse cenário, né? Numa possibilidade de uma escalada, alguns consideram mais remota, outros talvez até mais eminente, vamos dizer assim. A Rússia teria condições militares de arcar com dois conflitos ao mesmo tempo? E não tendo condições militares de fazer isso, que tipo de outros insumos ou estratégias, canais, a Rússia poderia de forma indireta contribuir com o Irã numa potencial escalada do conflito? Me parece que a reunião que foi feita hoje, né, entre o presidente Putin e o chanceler iraniano não redundou em nenhum apoio significativo, pelo menos ostensivo, da Rússia para o Irã, a não ser palavras de apoio, né, e manifestações de que contrárias ao ataque americano às instalações nucleares iranianas. A Rússia já está envolvida em um conflito de alta intensidade com a Ucrânia, como todos nós sabemos, há 3 anos e meio. Esse conflito tem exigido um enorme esforço de guerra da Rússia. As coisas não caminharam como o presidente Putin previa lá no começo. Ele previa uma vitória relativamente fácil, em poucas semanas, e a resistência ucraniana, evidentemente apoiada pelo Ocidente, foi muito maior do que ele esperava. Então, abrir um segundo esforço de guerra em apoio ao Irã é pouquíssimo provável, eu diria que está beira aí a impossibilidade, né? É lógico que pode sim haver um apoio secreto, né? Um apoio em equipamentos, materiais, combustível, mas o próprio presidente Putin citou, né, que muitos israelenses falavam russo, né? E as relações entre Israel e a Rússia não são ruins. Então, eu acho que a Rússia vai acabar adotando uma posição, pelo menos de forma ostensiva, mais neutra em relação ao conflito entre Israel e o Irã. E se fizer algum apoio, será um apoio muito velado, que nós não saberemos o que aconteceu, porque será de forma secreta. Mas se houver também, acredito que seja muito pontual e sem muita intensidade. Diferentemente do que acontece na outra mão, né? Os iranianos ofereceram grande apoio aos russos com os drones Shahed, especialmente, né? Forneceram muito equipamento e continuam fornecendo muito equipamento para a Rússia. É um comportamento semelhante ao que os russos adotaram em relação à Armênia, né? Nós temos que lembrar que a Armênia, uma aliada da Rússia na guerra contra o Azerbaijão, e na hora H os russos faltaram com o apoio que os armênios esperavam que viesse. As últimas informações, as atualizações do conflito no Oriente Médio, também as análises dos nossos comentaristas e aqui convidados especiais para a gente entender exatamente quais são os caminhos possíveis para esse conflito. Paulo, peço licença, o Roberto Mota vai chegar também com a sua reflexão, sua análise sobre esse momento do conflito. Mota, segunda-feira marcada por essa resposta do Irã, o ataque a instalações americanas no Catar, sem vítimas, embora muita gente tenha dito que o ataque norte-americano do fim de semana poderia representar uma escalada do conflito. Há quem entenda que, na verdade, foi muito mais uma sinalização, demarcação de território, uma sinalização. Enfim, queria pedir exatamente sua leitura sobre o ataque norte-americano do fim de semana e essa retaliação, a resposta iraniana no dia de hoje. Essa é uma situação muito complexa, com inúmeros elementos que, para serem compreendidos, é preciso conhecer muito mais de história, entender toda a dinâmica da região. O que nós soubemos é que aconteceu, no final de semana, um movimento, um ataque militar, do ponto de vista militar, impressionante. Um grupo de bombardeiros B-2 partiu numa base do Missouri, o coração dos Estados Unidos, carregando bombas, provavelmente a bomba mais poderosa, que não é nuclear, que existe no arsenal dos Estados Unidos. Eles voaram durante 17 ou 18 horas, mantendo as comunicações no mínimo para não chamar atenção. Foram reabastecidas em pleno voo, chegaram no leste do Mediterrâneo
e iniciaram um ataque. Esse ataque teve a participação de caças, teve a participação de submarinos também, que lançaram mísseis Tomahawk contra alvos importantes no Irã. Nenhum caça iraniano, até onde se sabe, entrou em operação. Nenhum míssil terra-ar iraniano entrou em operação. As aeronaves americanas não sofreram nenhum tipo de fogo ou de baixa. Às 2h da manhã, horário de Teherã, os bombardeiros lançaram as bombas, aquela bomba especial, na usina de enriquecimento de urânio de Fordow, e algumas bombas também foram usadas na usina de Natanz. Os bombardeiros retornaram aos Estados Unidos sem nenhuma perda e sem nenhum problema. É muito bom essas ocasiões em que a supremacia militar está do lado certo da história. Quero retomar com o nosso convidado, o Paulo Filho. Paulo, tem uma questão que envolve o poderio bélico-militar de Israel e do Irã. Eu tenho observado muitas projeções de analistas a respeito dessa guerra, caso ela se prolongue. E é preciso olhar exatamente para o fôlego bélico-militar de Israel e do Irã. Queria que você fizesse uma ponderação, uma análise a respeito de Israel, poderio militar de Israel e do Irã, e caso essa guerra se estenda mais do que as forças dos dois países imaginem, quais seriam os players? Aí eu conecto essa pergunta ao que disse o Kriegner, né, que pediu que você trouxesse suas percepções a respeito da Rússia. Quais são os players que poderiam ajudar essas duas nações caso haja um prolongamento dessa guerra? Do lado de Israel, é sabido que os Estados Unidos sempre estenderão as mãos em um eventual prolongamento desse conflito. E do lado do Irã? Essa é uma excelente pergunta, que eu acho que os iranianos também estão se fazendo, né? Quem, na verdade, poderia auxiliá-los nesse momento? Não vejo muitas possibilidades, não. Acontece que Israel estabeleceu um aspecto importantíssimo do ponto de vista militar desde o início dessa guerra. Os dois países estão separados, como todos nós sabemos, né, por mais de 1.000 quilômetros de distância entre um e outro. Há 3 países interpostos, né, Jordânia, Síria e o Iraque. Então não haverá tropas, né, não haverá boots on the ground, não haverá combate de alta intensidade, combate de atrito, a guerra que nós estamos acostumados a ver lá na Ucrânia, por exemplo, né, drones, enfrentamentos de soldados de infantaria, prisioneiros de guerra. Isso não vai acontecer. Então será uma guerra de troca de mísseis de um lado, né? Então os iranianos utilizando mísseis balísticos, mísseis que decolam quase verticalmente, chegam a quase 100 quilômetros de altura, lá no espaço suborbital, e caem por gravidade em direção a seus alvos em Israel. Israel, por outro lado, usando aeronaves com mísseis ar-terra muito mais precisos, atacando de uma forma praticamente sem erros, né, os alvos que eles escolhem na estrutura militar iraniana. Bem, só que esses mísseis usados pelo Irã e também os equipamentos, os mísseis usados por Israel, são finitos, né? Eles uma hora vão acabar. Israel, como você citou, tem a possibilidade de receber o ressuprimento dos Estados Unidos, né? E tem uma base industrial de defesa muito competente, capaz de manter a produção dos principais equipamentos militares, das principais munições, que aparentemente têm sido bem protegidas pela melhor defesa antiaérea do mundo, que é a defesa antiaérea israelense. O Irã, por outro lado, teve a sua defesa antiaérea completamente suprimida logo nos primeiros 2 dias de guerra. Então, o Israel estabeleceu o que a gente chama uma supremacia aérea. Israel consegue voar sobre o território iraniano com muita facilidade e aí alvejar as fábricas de munição, alvejar os lançadores de mísseis, né? Então, o Irã está numa situação bastante complicada, porque os mísseis vão escassear, os lançadores de mísseis vão escassear e vai chegar um momento em que o Irã não vai ter mais capacidade para responder a esses ataques israelenses, né? O primeiro-ministro Netanyahu disse hoje que Israel está bastante próximo de atingir seus objetivos. Os objetivos listados pelo primeiro-ministro Netanyahu são 2.
destruir o programa nuclear iraniano. Com esse ataque americano a Fordow, isso já está praticamente alcançado, né? Há pouco mais a se fazer nesse sentido. E o segundo objetivo é destruir essa infraestrutura militar iraniana, os lançadores de mísseis, né? Acabar com a ameaça que o Irã representa a Israel por intermédio dessas armas. Eu imagino que quando Israel chegar a esse objetivo, Israel vai simplesmente dizer que ganhou a guerra e vai interromper os seus ataques. A partir daí, o Irã vai ter muito pouco a fazer, na minha opinião. Acho de pouco provável que haja uma mudança de regime, esse regime vai se manter e vai começar a se reconstruir. A partir daí surge uma outra coisa muito perigosa, né? Qual que é essa outra coisa muito perigosa? O regime pode chegar à conclusão, e provavelmente chegará à conclusão, que a única forma de se defender é fazer a mesma coisa que a Coreia do Norte fez, é efetivamente ter a bomba e perseguir com muito mais afinco ainda a construção da bomba nuclear. Não se tem certeza, né, se o urânio enriquecido que estava lá em Fordo, se as centrífugas foram efetivamente destruídas. Se fala aí que essa parte desse material foi retirado antes do ataque. Há informações, inclusive, da inteligência israelense nesse sentido, que foram divulgadas pela imprensa internacional. Então, o risco que nós temos é, depois da cessação das hostilidades, o regime iraniano se dedicar com muito mais afinco à construção da bomba, o que significa que nós estamos só fazendo um parênteses nesse conflito e que ele vai recomeçar lá na frente algum dia. Muitas facetas dessa guerra. Entrevista especial com o Paulo Filho, ele é coronel da reserva e também mestre em ciências militares.